A ideia hoje é a gente, a partir da nossa primeira discussão sobre o conceito de democracia, é evoluir, caminhar, aprofundar a discussão pelo ângulo da qualidade. Nós vamos ver para frente, no desenvolvimento da aula, que a abordagem da qualidade da democracia faz uma... ela se propõe a trazer uma nova maneira de pensar o problema. Quer dizer, eu, num certo sentido, chamei a atenção para vocês na última vez que boa parte da literatura sobre o conceito de democracia se apoiou sobre a noção, sobre a ideia de que, estabelecidos um conjunto de procedimentos, né, de ordem democrática, se instalaria o regime. No entanto, a questão, por assim dizer, o problema, quando nós pensamos num balanço mais geral das diferentes experiências de democracia, é que não basta ter ocorrido a mudança, a transformação, a passagem de um regime de natureza autoritária para um outro regime considerado democrático. Não é uma mudança que, digamos assim, pudesse ser exemplificada em termos de vinho ou água, branco ou preto, quer dizer, saiu de um regime e entrou no outro. Existe uma série de gradações intermediárias, de situações que, num certo sentido, em alguns casos, articulam aspectos da definição, em outros casos menos, e projetam, resultam em modelos democráticos diferenciados. A abordagem da qualidade da democracia quer exatamente trabalhar essa diferenciação. Ela quer, digamos assim, se constituir numa ferramenta, num instrumento capaz de entender precisamente essa diversidade que ocorre entre os diversos modelos. E é disso que, do ângulo conceitual, nós vamos tratar hoje. Eu pretendo apresentar o conceito para vocês, né? Um pouco da discussão do conceito na literatura e talvez já preparar algumas consequências práticas da apresentação desse conceito, do uso desse conceito, para fins de pesquisa, para fins de conhecimento de casos concretos, como o caso brasileiro. Bom, o ponto de partida, né, se a gente pudesse, digamos, fazer um olhar crítico sobre aquela discussão que nós fizemos na aula passada, o ponto de partida é o que um autor como Mark Warren, que é um dos autores que fazem parte da bibliografia complementar do curso, né? Mark Warren diz: a natureza diferencial da democracia distingue duas funções fundamentais e ele localiza nas instituições. Ele está falando do que é específico das instituições na democracia, né? Que seria, por um lado, a ideia da distribuição equitativa de poder, de tomar decisões, né? A distribuição, repartição, se vocês quiserem, desconcentração, no sentido de que, contra o modelo que os modelos mais antigos, mais tradicionais, né, mais estabelecidos, que tendiam a concentrar todos os poderes em uma única mão, poder de executivo, legislativo, judiciário, poder de julgamento, numa única mão, frequentemente uma única classe. A ideia, né, a noção é que o sistema democrático, por se constituir uma forma de autogoverno, ele tem por exigência, por implicação, a ideia de uma distribuição minimamente equitativa, em termos de que segmentos diferentes são capazes de participar, são capazes de serem absorvidos por instituições distintas, né? Bom, a ideia aqui é que a participação de quem é reconhecido como membro da comunidade política, né, a participação no julgamento e na avaliação das políticas que são implementadas, das decisões, digamos assim, o ponto focal, né? Nós vamos ver, eu queria chamar a atenção para isso agora, vou fazer uma ênfase nisso, porque, num certo sentido, isso que parece ser um princípio bastante óbvio, comum, não é? É uma espécie de pedra, não é? É um cornerstone, né? É um ponto focal da definição de uma série de implicações, particularmente para essa abordagem da qualidade da democracia. O Warren chama a atenção para uma coisa que pode também parecer evidente, pode parecer óbvia, mas se a gente começar
olhar na literatura comparativa, não é tão óbvio assim. Na verdade, a democracia é o único, não é? É a única alternativa de regime político que, por um lado, implica numa distribuição de poder e, por outro lado, envolve a possibilidade de que quem participa possa fazer julgamentos sobre governos, sobre políticas e sobre os resultados, digamos assim, do sistema democrático. Num certo sentido, isso está ligado ao... Eu fiz menção para vocês na última vez ao famoso discurso do Péricles na celebração dos mortos da Guerra do Peloponeso, e eu acho que é interessante esse é um texto que vale a pena ler, né? É um texto, digamos assim, trazido para a contemporaneidade pelo Heródoto, né? Mas ele tem várias entradas, o discurso do Péricles. Mas o ponto que me sensibiliza mais para essa discussão é quando o Péricles diz: o que diferencia a democracia ateniense dos outros casos e de outras formas de governo é que nós podemos não apenas escolher, mas nós julgamos quem toma decisões e as decisões e os resultados. Quer dizer, num certo sentido, é para dizer que isso é um elemento absolutamente central da concepção de democracia, da diferença que a democracia implica. O ponto de partida disso, que também nós um pouco já mexemos nisso na primeira aula, né, é o direito igual e efetivo de todos os indivíduos adultos que são afetados por decisões poder participar. Quer dizer, aqui tem uma implicância de expansão, não é, do elemento de inclusão política, de participação. Envolve eleições regulares, limpas, controladas, sufrágio universal. Mas tem, no entanto, isso choca-se com um paradoxo, né? O exercício do voto enquanto tal não garante que os cidadãos, aquilo que eles querem e que é expresso no ato de escolher governantes, se traduza necessariamente nas decisões que são tomadas depois, né? Por uma razão óbvia, porque existe a chamada autonomia relativa dos atores. Os atores que são eleitos, né, eles não são eleitos necessariamente com um mandato impeditivo que os impede de agir fora daquele... Quer dizer, há uma série de circunstâncias do processo de transparência, de regulação, etc., que tenderam cada vez mais a condicionar a possibilidade de que os eleitos não façam aquilo que eles prometeram. Mas como nós conhecemos pela nossa própria experiência no caso brasileiro, no caso da América Latina e de outras democracias consolidadas, a autonomia relativa dos atores faz com os atores que são mandatados, que recebem autorização para governar, não é? Essa autonomia relativa acaba se chocando algumas vezes com o impulso ou com a orientação que foi dada pelos eleitores na sua decisão de voto. Então, isso implica num problema. Quer dizer, o problema é que, num certo sentido, né, por isso que eu chamo de ponto de chegada da reflexão, a partir da qual a reflexão tem que se armar, a partir da qual o esforço intelectual para pensar o regime democrático tem que tentar buscar responder, né? O ponto de chegada é que a tradução das preferências dos eleitores em políticas depende, esse é o ponto de vista do Mark Warren, que eu citei de partida, depende fundamentalmente da natureza das instituições e da efetividade do seu funcionamento. E nós podemos ter instituições que dividem judiciário, legislativo, executivo, nós podemos ter o sistema de voto secreto, etc. Mas o fato das instituições existirem por si só não é suficiente para dar conta das implicações que o seu desempenho tem do ângulo daqueles dois princípios fundamentais: distribuição de poder, capacidade de avaliar, de julgar e, portanto, tomar decisões que decorrem do julgamento que os cidadãos fazem das políticas que são implementadas, né? Uma passagem rápida pela literatura, estritamente para lembrar, porque aqui é uma coisa que eu não vou me estender bastante, tá certo? Mas eu queria só lembrar, não é? Se nós olharmos um pouco, a partir das transformações que ocorreram, que emergem com a chamada terceira onda da democratização, a partir de meados dos anos 70, se inicia com a famosa Revolução dos Cravos em Portugal, depois se estende para a Espanha, depois Grécia, América Latina, países da Ásia, e depois, já no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, nos países do leste europeu, não é? A literatura que apareceu
foi a literatura da chamada transição política, que alguns até chamaram de uma transitologia. Tem uma entrevista recente do O'Donnell que ele até ironiza um pouco esse conceito. Ele diz, olha, nem sei muito bem porque que inventaram o termo transitologia, nós estamos apenas tentando detectar um momento de passagem. Mas eu acho que é interessante mencionar isso porque tem uma insuficiência teórica na literatura da transição. Ela jogou tanta ênfase na ideia, na noção de que os atores estavam agindo como no jogo, não é? Usando a teoria dos jogos, agindo estrategicamente, levando em consideração na sua ação no sentido da transição, levando em consideração o interesse, a ação, antecipando a ação dos outros, não é? Que isso teria desembocado na democracia. Não é? É curioso essa insuficiência, é curiosa. Eu até polemizei um pouco com o próprio O'Donnell em algum momento. Se vocês pegarem o texto do Guillermo O'Donnell de alguns anos depois da publicação dos primeiros livros sobre a transição, ele fala em democracia delegativa. Ele faz uma análise para dizer, olha, nós criamos uma família de democracias que tem uma certa distância do modelo liberal clássico. Por quê? Porque a população em países como Argentina, Brasil, Peru e alguns outros estão delegando inteiramente para o executivo, sem muita preocupação com o papel das instituições, dos partidos legislativos. Bom, eu quando li o texto, eu fiquei me perguntando, bom, mas na literatura prévia da transição isso não estava previsto. Não dava para, pela dinâmica da literatura prévia, não é? Com aquela ênfase tão forte no papel, digamos assim, no desempenho do papel estratégico dos atores, ficaram de lado uma série de coisas, entre as quais as heranças. As heranças que, no caso dos regimes que transitaram do autoritarismo para a democracia, as heranças que foram extremamente importantes, sobre as quais muitos dos atores andaram a cavaleiro. Vejam o caso brasileiro. No caso brasileiro, para dizer o mínimo, não é? O nosso sistema partidário, imediatamente após a transição, era um sistema herdado do período autoritário, que, por sua vez, de alguma maneira, rearranjou o sistema partidário anterior. Mas não é apenas isso. Também as relações executivo-legislativo que predominaram durante o período autoritário foi uma herança extremamente forte na Constituinte 87 e 88 para as decisões e para as escolhas institucionais. Eu quero, de novo, grifar aqui digamos, fazer ênfase nesse aspecto das chamadas escolhas, porque uma parte da literatura da transição fez a suposição, num determinado momento, de que as escolhas são racionais. Elas são racionais. O problema é que elas não são só racionais. Os atores racionais estão completamente imersos numa tradição, numa trajetória, não é? Num contexto social, econômico e também cultural, em que algumas escolhas, algumas alternativas se impuseram sobre outras. A dificuldade que nós tivemos no Brasil de transitar de um modelo presidencialista hipercentralizado para o parlamentarismo não tem que ver com isso. Houve um momento que na Constituinte a opção parlamentarista era quase majoritária. De repente ela escoou. Os analistas não esclareceram bem como é que, de repente, ela escoou. Mudou a escolha? O padrão de racionalidade mudou? Não é? Para a escolha. Ela ocorreu assim num pequeno espaço de tempo durante a Constituinte. Não é? Ou seja, eu digo isso não para jogar... não para jogar no fogo os que fizeram a escolha, não é? Mas para dizer, tem mais componentes do que a estrita racionalidade definida em termos de custo-benefício, não é? Tem mais componentes na escolha que os atores fizeram do que estritamente a ideia... Bom, então, isso mostrou uma certa insuficiência das teorias da transição. Depois, no desdobramento, não é? O passo seguinte apareceu a noção da consolidação. Não é? A transição era o momento da passagem de um regime para outro e todas as vicissitudes dessa passagem. Diga-se a favor de um autor como O'Donnell que ele foi um dos que mais insistiu para que, na passagem, você tem muitas incertezas. Não é? Se você tem muitas incertezas, você tem menos clareza e, eventualmente, a racionalidade atua menos fortemente, atuam outros fatores. Não é?
Na consolidação, a grande ideia que emergiu da maior parte dos autores era que a democracia se consolidaria como se você tivesse 3 ou 4 eleições razoavelmente controladas, livres, sem interferência de poderes extra, sem que o poder militar, de alguma maneira, tivesse... E aí você teria consolidação. Né? Foi preciso que o Juan Linz e o Alfred Stepan chamassem atenção para algumas outras coisas paralelas. Eles disseram, sim, é verdade. Não é? Mas a consolidação depende, além de eleições livres, existência de partidos, etc., não é? Depende também de que o Estado seja capaz de governar. O Estado tem uma estrutura, não é? Que o qualifique para ser capaz de responder aos desafios coletivos que estão colocados. E a montagem do Estado supõe uma relação intrapoderes, não é? Que é muito mais dinâmica do que simplesmente o aceno que as eleições podem fazer apareceria indicar. É necessário um grau de institucionalização na consolidação, não é? Que também supõe, o Linz e o Stepan chamaram a atenção, também supõe que a maior parte dos cidadãos, num determinado momento, estejam convencidos que o regime democrático realmente é a melhor opção para aquele tempo e para aquela época. Quer dizer, tem um elemento, se vocês quiserem, que extrapola a dimensão estritamente institucional e diz respeito à raiz social das instituições. E ao modo como as instituições estão ligadas com as tradições da sociedade e, nesse sentido, são capazes de alimentar a mudança e a consolidação. Né? Bom, se nós olharmos em termos da literatura da transição e da consolidação, os resultados que apareceram, os resultados práticos do regime, são resultados muito variáveis. E isso aparece na obra desses autores que eu estou citando aí, Morlino, Diamond, Lippert e O'Donnell. Né? Razão pela qual eles também são, não por coincidência, são alguns dos principais autores que propuseram a abordagem da qualidade da democracia como uma ideia, como uma perspectiva, como uma abordagem que, num certo sentido, não é que ela esgote todos os problemas. Vamos ser claros sobre isso. Na ciência não existe isso. Ninguém aparece num determinado momento com um paradigma novo que liquida todos os problemas anteriores. O paradigma novo parte, de alguma maneira, dos paradigmas anteriores e, de alguma maneira, diz, olha, nós estamos acrescentando alguns elementos aqui que, se forem bem considerados, implica em um grau de conhecimento maior, um amadurecimento maior da capacidade de análise. E eu acho que é isso que eles estão propondo, né, que eles estão sugerindo. Né? Uma coisa que precisa ficar... Bom, eu estou falando de autores como o Robert Dahl, o Leonardo Morlino e o Larry Diamond, Guillermo O'Donnell, o Charles Tilly e o Arendt Lippert. Né? Vocês vão achar mais explicitamente Morlino e Larry Diamond e O'Donnell, mais explicitamente a abordagem da qualidade da democracia. Vocês vão achar nos outros autores isso de alguma maneira indireta, né? Às vezes indireta, às vezes mais direta. Mas eu acho que é bom iniciar a discussão com uma coisa, um elemento que eu entendo que precisa ficar bastante claro de partida. A abordagem da qualidade tem vários pressupostos que são fundamentalmente normativos. Não há dúvida sobre isso, não é? Nós vamos ver que tem uma crítica sobre isso depois, não é? Mas é preciso ter claro que os autores que se envolveram nessa perspectiva, eles estão dizendo, nós queremos melhorar o funcionamento do regime, nós queremos pensar as condições de possibilidade de tornar o regime mais eficiente, mais capaz de responder às suas promessas fundamentais. Não é? O ponto central aí, se vocês quiserem, é a ideia de que a democracia é uma obra aberta. É a ideia de que a democracia não está encerrada nos seus modelos que, num determinado momento, parecem consolidação. Não, ela, num certo sentido, supõe sempre possibilidades de expansão. Talvez aqui, um dos exemplos mais interessantes para pensar isso tenha sido a dinâmica de constituição do conceito moderno, contemporâneo de cidadania. O conceito foi se desdobrando e cada nova conquista, num certo sentido, abria possibilidade, potencializava, abria energias e abria a possibilidade de que as pessoas pudessem caminhar em busca de outras perspectivas da própria cidadania. Veja, eu vou insistir sempre num exemplo. Talvez vocês vão, em algum momento, reclamar da minha insistência nesse exemplo. Né? Nós, quando começamos a pensar
o modelo, o conceito originalmente, é a ideia de autogoverno, é a ideia de que os governados escolhem quem governa. Só que durante séculos, né, o escolhe quem governa estava limitado a muito menos da metade da população. E no caso das mulheres, esse é o ponto sobre o qual eu quero insistir bastante, no caso das mulheres, só a partir do século XIX começou a aparecer com a expansão do sufrágio, começou a aparecer uma ou outra reivindicação, sem, em alguns casos, a consolidação do direito das mulheres votarem ocorreu nos anos 40, depois da guerra. Em países como a Suíça, como a Bélgica, ocorreram depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Parece incrível isso, na metade do século. Então, isso para dizer o seguinte, é evidente que a hora que as mulheres, ou um segmento social tão forte do ponto de vista numérico, do ponto de vista cultural, do seu peso político, adquire direito de participação, de inclusão política, outras questões derivam dessa inclusão. Não é? Deriva o problema da igualdade nas condições de trabalho, deriva o problema da igualdade na remuneração, deriva problemas que são específicos do tratamento, que diferencia homens. Agora, essas coisas eram impensáveis enquanto a extensão, o prolongamento da cidadania não tinha atingido as mulheres nessas condições. Né? Então, isso apenas para acentuar esse aspecto da noção que vem, na verdade, de um trabalho, de uma obra do Claude Lefort, que sugere, não é uma novidade, ele não é o único autor que tenha isso, mas que sugere de uma maneira mais clara a ideia de pensar a democracia, não como um modelo que, uma vez completado, se realiza, mas de pensar como um modelo que está permanentemente em fluxo, em possibilidade de mudança, particularmente no que se refere à inclusão de expansão de direitos e derivações que decorrem do fato de que certos direitos são incluídos. Né? Bom, ainda do ponto de vista dos pressupostos normativos da abordagem da qualidade da democracia, né, a questão que alguns desses autores que eu menciono em cima sugerem é que a ideia deles, o desejo, no certo sentido, é de querer tornar o regime, não é, efetivo no cumprimento das suas promessas, particularmente liberdade, igualdade e corolários no que diz respeito à liberdade econômica e social. Não é? E, por outra parte, a ideia de colocar a democracia, de conceber o objetivo final do regime como vinculado a uma ideia mais completa, mais acabada de desenvolvimento humano. Não é? A ideia de que, num certo sentido, uma perspectiva clássica aristotélica, a ideia de que a política, o regime, ele vale tanto quanto ele é capaz de responder a essa aspiração de pleno desenvolvimento das pessoas, dos atores envolvidos. Né? Bom, o último ponto que aparece também como um pressuposto normativo que eu queria mencionar é que deriva dos textos mais recentes do Robert Dahl. Eu, de alguma maneira, mencionei isso na última vez para vocês, mas eu queria enfatizar, insistir nisso. Né? O Dahl chama atenção para a ideia de que a maior novidade, ou a novidade mais importante da democracia, né, é a noção de igualdade, e que ele chama de igualdade substantiva, igualdade intrínseca, né? E que ele insiste nessa ideia. Ele diz, olha, nós temos que partir da premissa de que as pessoas, cada pessoa é capaz de definir os seus... Elas sabem o que é do seu interesse e de alguma maneira, o que responde àquilo que seria a sua expectativa. Desse ponto de vista, essa capacidade de definir os seus próprios interesses é a base a partir da qual ele formula a ideia de que as pessoas, portanto, têm condições tão qualificadas a participar dos processos de tomada de decisões. Não confundir aqui com tomada de decisões no sentido técnico das exigências que, evidentemente, decisões complexas envolvem. O que o Dahl está dizendo diz respeito às grandes coordenadas de decisões políticas, em que rumo a política do país, a política da sociedade deve caminhar. Mais igualdade, menos igualdade, abre mais a economia, não abre mais a economia, separa funções de desenvolvimento econômico de funções de distribuição da renda. São as grandes... Desse ponto de vista, ele diz, as pessoas comuns estão qualificadas, e a experiência
experiência, ele cita um número grande de experiência para mostrar que isso seria verdade. O que não implica em perder a perspectiva de que em alguns processos de decisão podem apelar para o conhecimento técnico, podem buscar consultoria, assessoria e, portanto, num certo sentido, se municiar melhor do que do ponto de vista técnico para poder tornar essas decisões mais efetivas, né? Bom, eu antes de ir adiante na discussão, eu vou depois especificar algumas coisas do conceito da qualidade da democracia, mas eu queria apenas mencionar algumas das objeções que têm surgido na literatura mais recente, né? A primeira delas é a ideia de que a dimensão normativa que é própria da abordagem da qualidade da democracia tornaria incompatível a verificação empírica, né? A ideia de que você quer tem um objetivo que implica, do ponto de vista normativo, em melhorar, envolve uma concepção que seria difícil de mensurar, alguns autores dizem, né? A outra é que a abordagem da qualidade da democracia, a partir do momento em que ela emergiu, que ela foi formulada, ela teria sido absorvida, em parte apropriada, não é? Ideologicamente, particularmente por aqueles centros de poder que, na conjuntura dos últimos 30, 40 anos, têm se apresentado como promotores da democracia. Particularmente os Estados Unidos, no caso das relações internacionais, mas também a União Europeia e algumas outras organizações mundiais, Banco Mundial, às vezes algumas outras organizações, né? Bom, e, finalmente, uma objeção que aparece na entrevista, eu acho que eu mencionei para vocês o livro organizado pelo Gerardo Munck, um cientista político argentino radicado nos Estados Unidos, junto com outro colega da Universidade de Nova York, organizaram um livro com um conjunto de entrevistas com os mais importantes cientistas políticos americanos e não americanos, e europeus que estão radicados nos Estados Unidos. E, bom, é uma espécie de balanço do estado da política, da ciência política comparada, né? E tem várias entrevistas. Uma delas é do Adam Przeworski, que teve um papel muito importante na literatura que eu mencionei antes, da transição do autoritarismo para a democracia. O Adam, a certa altura, ele diz, olha, eu me simpatizo com a abordagem da qualidade da democracia, eu acho que vale a pena, é interessante, mas talvez a abordagem da qualidade da democracia vai mostrar a sua eficácia do ponto de vista de agregar conhecimento, de trazer conhecimento novo, se ela começar basicamente pela análise da influência do dinheiro nas campanhas eleitorais e a influência do dinheiro na corrupção, nos mecanismos que corrompem as práticas. Bom, eu estou mencionando isso porque, de alguma maneira, nós vamos ficar voltando em vários momentos da nossa discussão a essas três abordagens, né? Um primeiro aspecto dessa discussão é tentar responder a pergunta se premissas normativas impedem, de fato, a verificação empírica, né? E a resposta que eu daria é a seguinte: eu acho que isso depende, em grande parte, do quanto a abordagem da qualidade da democracia define os seus mecanismos e as suas, digamos, define a fronteira dos fenômenos que ela quer mensurar, não é? Se eu disser, eu quero mensurar o quanto os políticos são honestos no desempenho das suas práticas, talvez seja mais difícil do que se eu disser, eu quero mensurar de que maneira acesso a recursos públicos são mais ou menos controlados, acesso pelos atores são mais ou menos controlados pela arquitetura do sistema democrático. No primeiro caso, eu posso até construir ferramentas de mensuração, não é? Mas é mais difícil, seria mais difícil porque envolve alguns elementos subjetivos, éticos, sobre a avaliação, a qualificação de o quanto políticos, atores, governos são mais ou menos honestos. No segundo caso, não é? Se eu for capaz de dar precisão, por um lado, para o fenômeno que eu quero examinar,
o aspecto do fenômeno que tem importância, tem validade para a mensuração da qualidade. E, ao mesmo tempo, o contorno, as definições do fenômeno, de tal modo que eu tenha ferramentas metodológicas que me permitam qualificar, me permitam observar, por um lado, né? Me permitam, em primeiro lugar, observar a continuidade de certos comportamentos, certas práticas, certos procedimentos que ocorrem na democracia, me permita observar e, por outro lado, me permita analisar. Quer dizer, eu tenho que ter, de alguma maneira, para mim responder à crítica de que a perspectiva, a premissa normativa me impediria de... Não é? Para responder a essa crítica, eu tenho que ser capaz de ter, de formular um instrumento de mensuração que me responda objetivamente, independente da opinião que eu tenha sobre o fenômeno que eu estou analisando. Eu posso achar péssimo ou eu posso achar bom que procedimentos de corrupção, por exemplo, facilitem que grandes empresas invistam em países como os países latino-americanos. Eu participei de um seminário internacional na Noruega alguns anos atrás, com o governo norueguês e algumas empresas norueguesas, em que vários executivos noruegueses das empresas disseram: nós não gostamos da corrupção, nós sabemos que a corrupção na Noruega é inteiramente reprimida, não é? Tem uma série de mecanismos de controle que punem, fazem permanentemente a monitoria do comportamento das relações grandes empresários e quem toma decisões no sistema político. Só que na América Latina não funciona assim, porque os tomadores de decisão estão muito mais isolados na sociedade, estão muito mais independentes, eles tomam as decisões sozinhos, e nós, em alguns casos, para fazer a empresa efetivamente entrar, funcionar, gerar empregos, gerar riqueza, etc., 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 nós tínhamos que engraxar as mãos de alguns funcionários. Eu posso achar isso bom, posso achar isso ruim, do ponto de vista ético dos valores que eu entendo que estão associados com o sistema democrático. Mas do ângulo da abordagem da democracia, o problema é o quanto eu consigo definir ferramentas que me permitam medir essa situação. Se eu tiver como medir o grau em que isto ocorre, o grau em que isto é controlado, leis, instituições, mecanismos, procedimentos que são alguns casos formais e em outros casos informais, que são adotados. Se eu conseguir medir isso, eu meço a partir deste fenômeno um aspecto da qualidade. Essa é que é a ideia, né? Bom, eu queria dar um exemplo disso, para não ficar muito vago dessa possibilidade de mensuração, que isso é fruto de uma troca de correspondência, de ideias de intercâmbio que eu tenho desenvolvido com a equipe, com o Morlino e com a equipe do Morlino, que está trabalhando em vários países com projetos de mensuração da qualidade da democracia, né? Então, aqui, vocês veem o seguinte, qual que é isso aqui é uma espécie de um pequeno planejamento de como a mensuração deveria ser feita, né? A ideia aqui é que, nessa coluna da esquerda, envolve questões que estão relacionadas, digamos assim, com a dimensão propriamente teórica do conceito de democracia e de qualidade da democracia, né? Os indicadores específicos no meio, da coluna do meio, de alguma maneira fazem um esforço de traduzir de que modo aquelas questões teóricas podem ser mensuráveis. E, finalmente, na coluna da direita, é uma certa indicação inicial de possíveis fontes aonde eu posso, digamos assim, pesquisar e de alguma maneira, observar os fenômenos que eu estou querendo examinar e ver se eles têm continuidade, recorrência, etc. Bom, então, se vocês pegarem aqui o primeiro aspecto, né, de que até onde o legislativo tem meios de supervisionar ou de monitorar o trabalho do executivo, né? A ideia é que aqui a pergunta remete para indicadores específicos do seguinte tipo: o quanto questões de tempo, questões escritas, questões que são da tradição oral, que remetem para documentos, obrigações, etc., de alguma maneira seria um indicador da existência ou não dessa possibilidade de controle por conta do legislativo, né? Até onde existem
comitês parlamentares ou comissões parlamentares de investigação, comissão CPIs ou não necessariamente só em casos extraordinários, mas de alguma maneira com algum grau de permanência que permitisse, de alguma maneira, supervisionar a ação dos ministros a partir das funções do legislativo. Né? De que maneira os ministros são os membros do gabinete, né, para universalizar a experiência, não apenas para o gabinete, no caso do parlamentarismo, mas também do presidencialismo, o quanto os membros do gabinete ou do ministério têm obrigação, têm direito de alguma maneira de responder perante os comitês. Né? Bom, num primeiro momento, vocês vejam que a fonte de possível verificação desses indicadores objetivos, né, eles estão sugeridos em termos de o que está estabelecido na Constituição, né, o que está estabelecido no ordenamento legal institucional, portanto, em toda a armação que envolve normas, regras, regimento de funcionamento na Câmara, relações legislativas na Câmara, no Congresso, no Parlamento, o que seja. Né? E, finalmente, um aspecto que às vezes escapa desse debate são as práticas efetivas. Porque é claro que você poderia dizer, bom, tem uma série de ordenamentos constitucionais que diz que, eventualmente, o ministro, a cada 5 meses ou a cada 6 meses, ele tem que vir e prestar contas perante o Congresso. Né? Independente de que, anualmente, o presidente ou a presidente tenha que fazer um balanço da sua administração. Poderiam ser dinâmicas diferentes. Mas uma coisa é a Constituição estabelecer, a outra coisa é saber se você tem mecanismo efetivo nas relações entre esses dois poderes que leva os ministros a fazer essa prestação de contas. E outra coisa diferente é o quanto as práticas efetivamente... Né? Talvez um exemplo que nós pudéssemos usar aqui seria a da chamada exigência de urgência e relevância para a adoção de medidas provisórias. Diz a Constituição que os presidentes podem emitir medidas provisórias mediante a situação de urgência e relevância, que, por sua parte, por razão da doutrina da separação de poderes, não poderia ser definida pelo Congresso, pelo Executivo. Tem que ser definida por um outro órgão, que seria o Congresso. Ocorre que o Congresso, até hoje, vocês vão dizer, mas será que isso é até agora? Até este momento, não constituiu um órgão próprio, uma comissão ou um segmento, ou o que seja. Poderia se atribuir à Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, né? numa decisão das duas casas conjuntas, não precisa ser necessariamente só da Câmara ou só do Senado. Poderia-se criar um órgão próprio. Até hoje não foi criado nenhum organismo que, de alguma maneira, permitisse aterrissar a exigência constitucional de verificar relevância e urgência. Qualquer um de vocês poderia dizer, no entanto, tem um problema mais complicado ainda, precisa definir o que é relevância e o que é urgência. Porque, senão eu fico exatamente no terreno daquelas questões de exigências ou premissas normativas que eu não consigo mensurar, que eu não tenho como mensurar. Mas ninguém se preocupou. Não parece estranho que quase 25 anos depois de ter estabelecido na Constituição as medidas provisórias, não tenha ninguém no país que tenha se preocupado em definir. Afinal de contas, como é que você define o que é realmente relevante e urgente? É urgente em relação a quê? Em relação a dilemas coletivos que são definidos pelo Executivo, que são definidos pelo Congresso. Isso deriva de uma inter-relação, é uma negociação, tem um trade-off nisso. Eu digo que saúde é importante desde que não afete o orçamento. É um trade-off. Saúde é muito importante. Eu quero que as pessoas estejam bem, etc., mas não pode afetar o orçamento. Quer dizer, quem é que define esse trade-off? Né? Quem é que, digamos... Bom, nada disso está definido. Então, isso para dar um exemplo de como, às vezes... Por isso que nessa discussão... Esse caso dessas especificações foi um resultado de uma discussão que nós tivemos com um grupo italiano e mexicano. Só tinha eu de brasileiro, nem era uma coisa ainda comparativa, né? Mas a ideia que surgiu aqui
nessa divisão dessas 3 colunas, na coluna da direita, a ideia é que fosse possível examinar as fontes pensando em fundamentos constitucionais, em fundamentos institucionais, entendendo por isso também as leis, e, finalmente, uma terceira coluna dentro desse item, que seria olhar as práticas. Pode ser que a Constituição estabeleça, pode ser que, num determinado momento, as mesas da Câmara e do Senado tenham dito que isso é muito importante, ou tenham anunciado a intenção, mas, de fato, você não tem, de todas as medidas provisórias até hoje adotadas, você não tem nenhuma que tenha passado por esse critério. Agora, tem uma proposta circulando que começou, pelo menos é o meu juízo, com bastante possibilidade, de repente, no debate, ela foi afunilando, ela ficou estreitinha de novo, e aparentemente o problema da exigência de relevância e urgência está colocado, mas ele está colocado meio a mar. Nós não sabemos se vai passar no Senado, e nós não sabemos se passando no Senado vai passar na Câmara, e nós não sabemos se, tendo passado no Senado, na Câmara, depois o presidente não pode vetar.